Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. E, rapaziada, amanhã tem jogo importante, hein? Amanhã a gente vai no Maracanã enfrentar a equipe do Flamengo. A gente vai falar sobre a provável escalação do Coringão, sobre esquemas táticos possíveis e que a gente não gostaria que também tivesse, por aí vai, né? Vamos falar também da nova camisa do Coringão, entre outros assuntos aí do Corinthians. Nesse sábado tem assuntos sobre Dorival Júnior. Então, desde já, eu quero muito que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para obter todas as notificações. O seu like é extremamente importante, rapaziada. Você que puder deixar o like para nós aí, você que tá no celular, tem a opção de hypar o vídeo, você clica ali, é de graça e você ajuda muito na entrega dos nossos vídeos. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que estão vindo aqui dia após dia acompanhar os nossos vídeos do Coringão. Rapaziada, amanhã é jogão. Amanhã é jogo importante, amanhã é, digamos assim, que um jogo de muita visibilidade, né? Os dois maiores times em relação a torcidas aí do Brasil, onde todo mundo vai estar assistindo, até quem não é corintiano, eu tenho certeza, quem não é flamenguista também vai acompanhar um tempinho sobre esse jogo. Amanhã que tem festa no Maracanã, ingressos esgotados, hein? Tava tudo certo pra eu ir, mas infelizmente eu não vou conseguir ir, né? Mas quem vai amanhã que consiga trazer a vitória pra nós em relação ao Coringão, né? E a provável escalação, família, a gente vai falar sobre a provável escalação porque tem coisas importantes a serem ditas em relação a isso. Então vamos lá para a tela do meu PC que a gente vai poder escalar juntos aqui. Deixa eu pôr o microfone para cá. No gol teremos Hugo Souza, jogador do Coringão. Agora não tem essa de pagar mais multa para mulambada. O Hugo Souza é nosso goleiro, vai estar na titularidade, graças a Deus, né? Mateuzinho na lateral direita. Na zaga poderemos ter Félix Torres mais uma vez ou a entrada do André Ramalho. Já tô adiantando pra vocês que depois vocês acabam vendo o vídeo e falam: mano, como assim está vendo Félix Torres aí? Tudo indica que vai ser ele, cara. Caso não seja, é porque realmente o Félix Torres não terá continuidade com o Corinthians. E se for substituído, vai ser o André Ramalho no lugar dele. Gustavo Henrique para compor a zaga e Fabrício Angileri na lateral esquerda. No meio-campo, teremos Ranielli, Carrilho, Breno Bidon e no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto juntamente com Romero. Rapaziada, eu quero conversar com vocês rapidinho em relação a essa zaga aqui. Deixa eu posicionar melhor os jogadores do Corinthians para vocês verem melhor. Porque é o seguinte, cara, o time do Corinthians, ele quando joga com 3 atacantes, Romero aberto de um lado, Memphis Depay aberto do outro lado e Yuri Alberto centralizado, vamos aos fatos aqui. Primeiro, Yuri Alberto simplesmente desaparece do jogo, porque a característica do Yuri Alberto não é essa. O Yuri Alberto é jogador para finalização, ele não é jogador de briga com o zagueiro, ele não é jogador de dominar de costas, ele é jogador para receber essa bola e poder finalizar para o gol. E outra coisa que a gente tem que entender que é fato também, é que o time do Flamengo é extremamente ofensivo. O Flamengo amanhã ele vem com... no meio campo, tá? Vou falar o meio campo. Pulgar vem com De La Cruz e com Arrascaeta. No ataque, Michael, Bruno Henrique e mais um atacante que eu não tô me recordando que joga na titularidade do Flamengo. Ou seja, o Flamengo também vem num 4-3-3. Tá ligado? Pra mim, na minha opinião, eu acho que o Corinthians deveria entrar com um meio-campista no jogo de amanhã. O Corinthians precisa entrar com um cara de criação para poder quebrar essas linhas do Flamengo, para poder povoar mais o meio-campo, para poder fazer com que esse setor seja superior, porque o setor do Flamengo é o setor que mais
cria oportunidade, porque é o que mais tem qualidade, o setor do Flamengo. Lembrei do jogador, é o Gerson. Então é Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, no ataque o Michael e o Bruno Henrique. Porém, desses 4 que estão aí, o Gerson joga mais avançado. Só que ele faz essa função de meio-campista e quando precisa, ele povoa o meio-campo. Ele consegue recompor, porque de ofício ele é um segundo volante, ali, um terceiro homem de meio campo, na característica parecida com o Carrilho. E o Romero, que joga mais avançado juntamente com o Memphis Depay e com o Yuri Alberto, ele não tem essa característica. O Romero, ele acaba fazendo ali uma marcação boa, só que na minha opinião, em relação à construção, ele não vai ter a mesma qualidade do que o Gerson, por exemplo, que pode jogar como um armador, terceiro homem de meio campo, mais avançado e por aí vai. Por isso que eu não entendo, cara. Eu queria que fosse o Igor Coronado amanhã, cara, na partida, no lugar do Romero, para poder povoar melhor o meio-campo. Quero saber a opinião de vocês, comentem aí embaixo, tá bom? Inclusive, a gente vê que o esquema do Corinthians não vai mudar em relação aos últimos jogos. A vitória contra o Sport semana passada foi nesse esquema. A vitória contra o Racing do Uruguai na quinta-feira foi nesse esquema. Ou seja, o Orlando Ribeiro, ele tá fazendo o feijão com arroz, não mudando absolutamente nada em relação ao que o Ramon Dias fazia para começar as partidas com o Corinthians, sem o meia armador. Porém, fica o outro questionamento também. Será que o Coronado realmente é uma opção técnica ou ele ainda tá bichado em relação a alguma coisa? Bichado que eu falo com alguma lesão, com algum trauma, com alguma contusão. Pô, porque se foi isso, não tem como contar com o cara, não é verdade? Então, a provável escalação do Corinthians está na tela para vocês. Poderemos ter o André Ramalho no lugar do Félix Torres e a chance do Coronado entrar no lugar do Romero é extremamente remota, então tudo indica aí que possa ser sim esse o time do Corinthians para a partida de amanhã contra o Flamengo, beleza? Rapaziada, eu separei aqui para vocês em relação ao novo manto do Coringão, meu parceiro, tem até um videozinho que eu vou colocar para vocês daqui a pouco, mas o Corinthians hoje lançou oficialmente o seu novo uniforme, né? Em alusão ao título de 2000, juntamente até a taça estava presente, ó. Imagina que honra que deve ser segurar a taça do Mundial de Clubes pelo Corinthians. É muito da hora, isso aí faz parte de uma história absurda, na verdade. Tem até o jornal ali, ó, da conquista do Timão, o Rincon levantando a taça. Então o Corinthians hoje lançou oficialmente e vai estrear a sua camisa amanhã no Maracanã, pelo fato da comemoração aí do título mundial dos anos 2000. E eu quero saber a opinião de vocês em relação à nova camisa. O que vocês acharam? A gente vê que o patrocínio daquela Viva Timão, né, que era outra empresa que se tornou Viva Timão, ela não apareceu porque teve esse rompimento de contrato, então não foi lançado com o patrocínio em relação a isso. E outro detalhe também que o pessoal até tá questionando aí é nos jogadores de linha, o símbolo da Nike fica acima fica acima do símbolo do Corinthians. E no goleiro, o símbolo da Nike fica abaixo do símbolo do Corinthians. Inclusive, essa camisa de goleiro tá, ó, maravilhosa, puta que pariu, que camisa foda. Cê é louco, mano, cê é louco. Vou tentar correr atrás de uma dessas, se Deus quiser. Mas tá um rim também, né? Tá caro pra caramba, vamos aguardar aí. Pelo menos eu vou aguardar uma réplicazinha de boa qualidade, porque não vou ter condição de comprar oficial não, né? E eu quero saber a opinião de vocês em relação à camisa do Coringão. Dorival Júnior, tropa. Outra notícia que eu separei para vocês, o Corinthians ainda não anunciou
o Dorival Júnior como treinador, pois ele não assinou contrato com o clube. A assinatura deve ocorrer apenas na segunda-feira. Isso não muda o fato de que eu tinha falado para vocês de que o Dorival, tudo indica que vai estrear na beirada do gramado contra o Novo Horizontino na próxima quarta-feira, mas um anúncio oficial, acredito eu que também pelo fato aí, não sei, é uma possibilidade, no lançamento da camisa, já colocar o Dorival Júnior ali, seria necessário? Seria, mas eu acho que em estratégias de marketing, eu que já estudei alguma coisa de marketing, eu acredito que possa ser em relação a isso. Matéria do GE. Enquanto isso, o clube e advogados de Dorival estão reunidos para formalizar por escrito tudo o que foi acertado verbalmente, beleza? Deixa eu trazer outra notícia para vocês rapidinho, é que o Fred Luz, ex-CEO do Corinthians aí, ex-CEO do Flamengo, ele concedeu uma entrevista hoje e acabou falando coisas aí importantes que eu quero também saber o comentário de vocês em relação a isso, tá? Em entrevista ao Infomoney, Fred Luz falou pela primeira vez sobre sua curta passagem como CEO do Corinthians e afirmou que o plano de gestão que desenvolveu não foi seguido. O dirigente citou dificuldades políticas internas e apontou a falta de unidade como um dos principais entraves para o crescimento do clube. Abre aspas para que o Fred Luz disse: no Corinthians não foi encontrada uma condição de alinhamento político em relação aos objetivos do clube. O presidente, muito fustigado por várias questões, não conseguiu ter uma unidade em torno dele de todos os poderes do clube. Não há ali um ambiente pacífico no sentido de poder fazer com que os interesses maiores do Corinthians prevaleçam. Duras palavras e palavras necessárias que o corintiano precisa realmente saber, que o Fred Luz tentou mudar aquela bagunça, aquele lixo, aquela sujeira que é a política do Corinthians, mas não obteve êxito, falando aí que disputas de interesses políticos chegam a ser maiores do que o próprio bem do clube. É isso que me deixa extremamente indignado e eu acredito que também deixe você, velho. O cara sendo um profissional muito bom, que a gente já teve exemplos de que o cara resolveu a casa lá do Flamengo, né? A gente tá aqui falando do jogo entre Corinthians e Flamengo, Fred Luz que já trabalhou lá, então a gente vê que o cara apresentou planos aí, dando essa entrevista falando que os planos não foram seguidos e que o interesse político chega a ser maior que o interesse no bem do clube. Mano, isso me deixa, velho, puta que pariu, cara. Como corintiano, mano, eu vou falar pra vocês, faltam palavras pra entender como que pode ser uma sujeira tão ridícula desse jeito, tá ligado? É impressionante o que esses caras fazem, o que esses caras têm de respaldo dentro do Corinthians internamente falando, e o torcedor sempre sendo feito de besta, de idiota, de trouxa, os problemas só aumentando, investigações, apontamentos, e nossa senhora, velho, falar pra vocês, cara, é difícil você acreditar que as coisas possam realmente melhorar, mas, mano, de verdade, cara, vai diminuindo cada vez mais esperança que a gente tem, porque o que esses caras fazem é criminoso, cara. Pra mim, eu intitulo como, realmente, como criminoso o que esses caras fazem aí internamente no Corinthians, porque Corinthians deveria, mano, tá tranquilaço, tá ligado? Tranquilaço, com um plantel muito bom, com estruturação maravilhosa, com planejamentos cada vez maiores, porque a torcida abraça, cara. A torcida joga junto, a torcida comparece. Porra, numa quinta-feira, 7 horas da noite, quase 40 mil torcedores na Neoquímica Arena. A luta que é pra você atravessar São Paulo nesse horário, pra vocês terem uma noção. E quase 40 mil pessoas estiveram presentes, tá ligado? E você vê situações assim, cara, são exemplos que, mano, deixam a gente
extremamente desanimados, não é verdade? A última coisa que eu quero falar pra vocês, que eu acabei engatando aqui no Fred Luiz, não falei da camisa, é que o Garro vai usar um patch com o Rincon, o desenho, né, o formato do Rincon levantando a taça do Mundial de 2000. Muito legal essa sacada do departamento de marketing do Corinthians. Essa aí é a camisa versão jogador. Você pode ver que tem um relevo na camisa, na parte de trás também tem um relevo muito bonito, né? E o Corinthians lançou 3 versões, parece que foi versão jogador, versão torcedor e versão fã. Eu acho que é alguma coisa assim, beleza, rapaziada? O Memphis também, ó, vai usar a camisa 10 aí. Você vê que o desenho tem tem um risco, né, entre os números. O formato também aí da fonte, dos nomes dos jogadores, né? E a realidade, rapaziada, que em 2000 foi utilizada a camisa, os jogadores utilizando o nome atrás, mas foi mais para esse período, né? Porque nessa década aí, 90, por aí, só foi entrar nome mesmo na camisa dos caras, mais no período final aí da década de 90, anos 2000 aí, né? Mas eu achei muito legal essa camisa 8 do Garro. Essa com certeza é uma que eu teria. Se um dia eu tiver a oportunidade de comprar uma oficial, eu quero comprar exatamente essa do Garro, camisa 8 com o patch do Rincon, né? Levantando a camisa. Frente e verso da camisa com os patrocinadores, né? A gente vê aí que a Viva Timão saiu, conforme eu tinha dito. Pra mim, eu achei que ficou muito bonito. Eu acho até que ficou mais bonito com os patrocínios do que toda a limpa, cara. Eu acho que ficou mais bonito com os patrocínios. Esportes da Sorte em preto, que eu imaginava que fosse acontecer dessa forma. Então, tá aí. Detalhes da nova peita do Coringão, beleza? Rapaziada, amanhã, como o jogo é transmitido pela Rede Globo, eu vou estar em live com vocês assistindo esse jogo. Eu consigo ainda ficar um período aí para assistir o jogo e esticar no pós. Então, amanhã eu conto com a presença de todos vocês. Por volta de umas 3 da tarde aí eu estarei abrindo a live pra gente poder acompanhar esse jogo entre Flamengo e Corinthians, beleza? Se você chegou até aqui, eu quero muito pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Esticamos um pouco mais hoje, não é muito costume, né? Mas tinha bastante coisa para falar aí e a gente já fica bem informado num resumão do Coringão em momentos antes dessa partida contra o Flamengo. Se você não segue nós no Instagram e no TikTok, @EuSouTimão1910, todas as informações também saem por lá, tá bom? Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto!